Aqui a tela. Sim. Sim. Pronto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução da qualidade em prestação de serviço. Como eu falei para vocês, essa disciplina corresponde a 30 horas. Ela intervém em aulas teóricas e aulas práticas. Infelizmente, devido ao momento em que a gente está, não vai ser possível realizar a prática em si. Que seria a questão de visitas, organizar momentos ao público para a gente conscientizar essa questão da qualidade em prestação. Mas eu estou bolando ideias, se vocês também tiverem, estou aberta para isso, para que a gente organize a melhor forma possível para trabalhar essa questão da prática. Mas como hoje é a nossa introdução, a gente vai debater um pouco sobre o que é essa qualidade, o que é o serviço, o que é o produto de fato e a importância de se manter e sempre estar se policiando quanto à organização desse processo, principalmente quando a gente está lidando com um ser humano. Beleza? Então, essa disciplina a gente inicia hoje, dia 19, e a gente encerra ela no dia 4 de maio. Então, é uma disciplina que vai 2 semanas, né? E 2 dias da outra. Então, a gente vai organizar mais aulas práticas e menos aulas teóricas. Então, vou dando alguns temas para vocês. A gente vai fazendo essa questão, digamos, de sala de aula invertida. Vamos dizer, de manhã eu já dou um tema para vocês. E à noite a gente vai debater sobre esse tema. Vocês vão estar debatendo e eu vou articulando essa questão dos debates para que a gente possa organizar da melhor forma possível esse entendimento a respeito de qualidade em prestação de serviços, de um modo geral e principalmente no processo de saúde. Então a gente vai ter aula hoje e amanhã, quarta-feira, dia 21, é feriado. Então a gente não vai ter aula na quarta e aí a gente retorna às nossas atividades na quinta-feira. Estou já dizendo hoje, até para vocês se organizarem. Com essa questão não é para sair de casa, claro, mas com a questão para assistir às aulas, quem não está conseguindo acompanhar. As aulas já estão sendo gravadas, no caso essa eu estou gravando, e aí amanhã eu também disponibilizo o link para vocês da gravação. Aqui é a questão do nosso conteúdo, né? O conteúdo previsto para a gente aprender, discutir ao longo desses dias. Então, a gente vai aprender conceituando qualidade em prestação de serviços, a forma de avaliação desses serviços prestados, a segurança do paciente, tão importante, gerenciamento de riscos na saúde. Então, a todo instante, profissionais da saúde, os pacientes estão em constante risco e como a gente gerencia, se eu diminuo o risco, consequentemente, eu estou prestando uma qualidade na assistência. As práticas de atenção à saúde e o cuidado humanizado, conceitos e características sobre qualidade, prestação de serviços na enfermagem. Vamos falar um pouquinho sobre bioética. Acredito que vocês também já aprenderam um pouco sobre isso. Então aqui vai ficar facilzinho para a gente aprender. A questão da formação profissional e a humanização da saúde, que a gente tanto escuta falar e tão pouco ver na prática. Então, a gente vê muita questão de desumanização na saúde. E a gente tem que sempre focar e buscar, vamos dizer assim, o mais, qualificado possível, aplicar esse processo de humanização. Política nacional, e a gente tem o Humaniza SUS. A gente vai aprender também um pouco sobre o SUS, definições, princípios. Esse, vamos dizer assim, plano de saúde tão belo para a população, mas que muitas pessoas não sabem seus direitos, seus deveres. E foi preciso também, e infelizmente, criar-se uma política de humanização, criar meios de conscientização dos profissionais de saúde em aplicar esses princípios de humanização para que se tenha uma qualidade na assistência, para que se diminua os riscos, se diminua os erros, que o paciente tenha uma segurança. O monitoramento da avaliação dessa política, porque aí, infelizmente, também a gente precisa monitorar para ver se, de fato, os profissionais,
os hospitais, as unidades básicas estão implantando esse processo de humanização, que infelizmente muitas vezes não é implantado. E aí eu acredito que vocês já devem ter vivenciado ou presenciado alguma prestação da assistência, algum cuidado, algum tratamento com alguém de forma desumana, na qual você ficou se indagando como aquela pessoa se diz profissional da saúde. E aí ou você vivenciou ou presenciou ou já viu. E aí são inúmeros relatos de deficiência na qualidade. O profissional, ele sabe a técnica, e aí eu volto a dizer, ele sabe o conhecimento científico, mas ele não priva por essa questão de qualidade. E aí muitos erros acontecem, e esses erros podem causar sérias consequências para o profissional, para o paciente e para a instituição. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível na hora de realizar uma assistência. Então, o nome do paciente, por exemplo, é algo indispensável. Às vezes existem duas Marias, duas Anas, duas Joanas. Existem até mesmo pacientes que têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Por isso que é tão importante a questão da identificação no leito do paciente, pulseirinhas. Onde a gente puder botar a identificação do paciente, a gente tem que fazer essa avaliação. Crianças, em pleno século XXI, sendo trocadas na maternidade por falha no atendimento, por falha na conduta, isso é inadmissível. Paciente entrando no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia que não era para ele ser feito. Paciente sofrendo, vamos dizer assim, algumas consequências de erros entre os profissionais, isso jamais deveria existir. Mulheres em trabalhos de parto normal, passando horas e horas em sofrimento. E aí vários profissionais, tem estagiários, não sei se vocês já passaram ou presenciaram, no ambiente hospitalar, e aí aquela mulher com aquele tanto sofrimento, e algum médico, enfermeiro, com alguns alunos ali no momento, claro, ensinando, mas também tem que avaliar durante aquele momento, durante aquele sofrimento da mulher, fazer um atendimento humanizado, falar com ela. Por isso que se preza tanto e se fala tanto hoje em dia em parto humanizado, coisa que até então não se falava e não se implantava. Então eu começo com vocês com a seguinte frase: toda prestação de serviços gera expectativas, as quais devem ser condizentes ou de modo superior ou superar a fim de se estabelecer a qualidade. Então, quando eu falo para vocês dessa breve introdução e tenho essa frase aqui, essa reflexão para vocês, eu pergunto: o que seria um atendimento qualificado para você? O que é um atendimento qualificado? Estou olhando aqui no chat, podem ligar as câmeras, podem ligar o áudio. O que é um atendimento qualificado? O que é que vocês acham que seja um atendimento qualificado? Você tratar o paciente bem, atendendo o que ele precisa, escutar o que ele está sentindo, coisas assim, tipo tratar o outro bem. Sim. Professora, para mim, é quando você atende, muito bem atendido, por qualificadas, outros profissionais, que saibam o que está fazendo, sabe? Para mim é ter mais responsabilidade, empatia e atenção. Sim. Pelo paciente. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ou é só no meu celular que está travado? Estamos conseguindo. Eu tô, né? Dá Eu pra... também. Sim, eu tô conseguindo. Deixa eu entrar aqui no celular de novo. Então, quando a gente vai, vamos dizer assim, para uma loja,
quando a gente vai buscar algum atendimento médico, na unidade básica, no PSF, lá no hospital, a gente possui expectativas. As nossas expectativas é que a gente consiga, vamos dizer assim, atingir os nossos objetivos. Eu, como um paciente, a minha expectativa é chegar no PSF e receber aquela medicação, receber um atendimento com respeito, como vocês falaram, receber um atendimento com empatia, um profissional que ele entenda do que está falando, um profissional que fale uma linguagem na qual eu entenda. Então, eu crio várias expectativas. E um atendimento qualificado é aquele que vai além das expectativas de um paciente. É quando você, além de falar essa linguagem, de ter esse processo de empatia, você tem todo esse acolhimento com o paciente e tem uma continuidade no atendimento. Infelizmente, a nossa saúde ela é dividida em, digamos, setores. A gente tem a atenção básica, atenção primária, secundária, terciária, a gente vai entender mais na frente. A atenção básica, geralmente, é onde tem uma continuidade da assistência, que é lá nos PSFs, onde o paciente vai hoje, daqui a um mês ele retorna para fazer uma revisão e pegar as medicações novamente. Porém, muitas vezes não tem essa continuidade da assistência. É só chegou lá no PSF, pegou o remédio e foi embora. Pegou o remédio, vai embora novamente. Então, o que acontece? Quando a gente supera as expectativas, a gente já, vamos dizer assim, tem uma qualidade no ambiente, com os profissionais, e, consequentemente, aquele paciente, aquele cliente, ele irá retornar para o local. Quando a gente vai, por exemplo, para uma unidade básica, muitas vezes a gente já escuta tanto falar mal, as pessoas falam tão mal da atenção, da assistência, que a gente já vai armado. E quando a gente chega lá, a gente já tem essa expectativa de atendimento ruim, que a gente vai demorar na fila, que existe toda aquela problematização, mas aquele atendimento ele é superado. Então vai além do que eu esperava. E a gente já tem outra visão do que acontece. Esses exemplos um pouco a gente já debateu quando a colega de vocês trouxe alguns exemplos, né, do cotidiano dela. E aí tanto foi utilizado na disciplina anterior, como a gente pode trazer e utilizar nessa disciplina de qualidade em prestação de serviço. Então, a gente tem que ter essa importância de avaliar, superar as expectativas do cliente. Hoje em dia, a gente só vai para um hospital, né, procurar assistência, a gente nem imagina um atendimento bom. Um bom dia, uma boa noite do porteiro, da recepcionista, do técnico, do enfermeiro que está ali no protocolo. Quando eu fui para o São Lucas com meu irmão, já fui armada. A gente já vai assim. Por quê? Porque a gente está calejado. Então, quando supera-se a nossa expectativa, e aí muitas vezes hoje é mais, digamos, fácil superar as expectativas, porque a gente está tão calejado com um atendimento ruim, que só uma pessoa olhar para você e dar um bom dia, você diz, olha como fui atendido bem, fulano é muito simpático. Então, um bom dia, uma boa tarde. Às vezes a gente está numa clínica, um atendimento particular. E eu estou naquela clínica. E o médico passa, o enfermeiro passa, não olha nem para o lado, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aí, na hora que você adentra na clínica, no consultório, já tem uma visão totalmente diferente. Então, às vezes, a gente também tem que ter cuidado na hora de julgar. Então, essas expectativas, a busca por essa qualidade surgiu desde trazendo para a saúde, quando veio a questão dos erros, a questão dos profissionais, cada vez mais se frustrando, causando danos, estando em alto risco. Então, tendo essa falha de conhecimento sobre gerenciar os riscos, os cuidados com eles e com os pacientes. Então, existem falhas quando a gente compra um computador, por exemplo. A gente olha aquele computador, a gente vai prisar pelo quê? Muitas vezes, principalmente pela questão financeira. Então, existem 2 computadores, a gente vai primeiro para o valor. Depois é que a gente vai olhar a questão da qualidade. O que é que se atende ao meu desejo? Então, não, eu quero um computador apenas que utilize pouca memória, só para eu poder organizar minhas aulas, digitar alguma coisa no Word. Então, um computador básico,
não preciso de nada extravagante. Então, esse daqui, ele é o mais barato do que aquele e atende às minhas necessidades. Então, a gente vai olhar o produto em si. Quando eu compro esse produto, muitas vezes existe essa falha, às vezes na comunicação, não testam, porque a gente precisa fazer o teste. Vai comprar um ventilador, uma televisão, uma máquina. E aí, o que é que acontece? Chega em casa, aquele produto vem com defeito. Você já fica assim, ai meu Deus, eu não acredito que isso acontece comigo. E aí, quando você retorna para a loja para explicar, é uma burocracia danada. Então, até então, era todo mundo, vem aqui, compra isso, fulano, não, esse é melhor. Então, era todo mundo ajeitando ali. Mas como você já caiu no conto do vigário, digamos assim, mas você foi o sortudo da vez e pegou um produto danificado, os serviços já se tornam outro. O atendimento já muda de vertente. E aí você já passa por um para outro, vai para uma fila, não é fulano que resolve, pega papel, não liga para a central. Então aquilo dali já deixa você estressado pelo momento em que você está e pela falha no atendimento. Um atendimento na qual você chega e rapidamente é solucionado seus problemas, em que todas as informações é repassada para vocês, boa e ruim, aquele atendimento, ele é qualificado. É um atendimento que atende e supera as nossas expectativas. Acredito que vocês já devem ter passado ou presenciado por algum desses casos. No finalzinho da aula, eu vou ouvir vocês a respeito de alguns exemplos e, vamos dizer assim, o que vocês fariam ou o que vocês fizeram durante esses atendimentos qualificados ou com atendimento ruim. Então, no âmbito dos serviços, a qualidade ela assume esse papel. Então, cada vez mais importante dentro das instituições, dentro até mesmo essa relação entre o funcionário e o cliente ou paciente. Então, para que um produto ou serviço possa ser considerado como um produto ou um serviço de qualidade, ele tem que atender, claro, às condições, como eu falei para vocês. Eles têm que estar conforme as especificações, conforme o que está descrito. Eu não vou comprar um ventilador que acontece. Está lá descrito, é um ventilador potente, silencioso, e aí quando a gente chega em casa que liga, parece um motor, uma zoada. Então ele não atende as especificações que está lá. Se eu adentro um ambiente hospitalar, eu tenho todas as especificações, um atendimento humanizado, a medicação. Ah, fulano, seu João, infelizmente o senhor não vai tomar medicação hoje, porque está faltando soro de pirona, está faltando medicação aqui no posto. Ah, fulano, hoje você não vai fazer sua cirurgia, na qual você já está preparado, está em jejum, passou toda aquela ansiedade durante a noite, pois o médico precisou viajar. Então, não atende, vamos dizer, as especificidades do produto e serviço. Possui um valor compensador, então muitas vezes, infelizmente, as empresas, elas supervalorizam, aí dobram às vezes o valor do produto e com isso as pessoas, digamos, são obrigadas. Às vezes a gente pensa que o que é mais caro é melhor e o que é mais barato é pior. A maioria das vezes, infelizmente, é isso que acontece. Mas se existisse, vamos dizer assim, um equilíbrio, um reconhecimento do todo, isso jamais iria acontecer. Então, o preço seria em cima, de fato, do produto ou do serviço. Exemplo, eu preciso de um atendimento médico particular. E aí eu preciso de uma área específica, vamos dizer assim, um cardiologista. Existem inúmeros cardiologistas na região. Uma consulta é 300, 400 reais, outra consulta é 100, 120, 150. E aí a gente fica, meu Deus, será que esse daqui é melhor do que fulano? E aí vem a questão do nome, vem a questão, vamos dizer assim, da qualidade na assistência. Porque quando tem essa qualidade na assistência prestada, aquela pessoa ela ganha nome, ela ganha reconhecimento, porque as outras pessoas indicam, independentemente da questão desse valor. Então, o valor, claro, tem que ser levado em consideração. Está adequado para o uso, então,
A gente adquire um produto, aquele produto eles têm que estar vedado, eles têm que estar totalmente de fato com o que está lá, ou o serviço também, ser atrativo e possuir preço competitivo. Então, a excelência é uma habilidade que se conquista com treinamento e prática. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, não é um ato, mas é um hábito. Então, qualidade, a gente não, vamos dizer assim, eu não tenho como ditar para vocês o que é uma qualidade em si. Eu tenho como me explicar o que seria, o que as pessoas esperam, como também superar as expectativas. Porém, prestar um atendimento com qualidade é um hábito que a gente vai desenvolvendo ao longo. Infelizmente, muitas pessoas não desenvolvem e acabam indo para esse lado do desumano, acabam indo para esse lado, vamos dizer assim, mais fechado. E aí o atendimento vai ficando cada vez pior. Seja por falta de reconhecimento, seja por falta de reconhecimento tanto de trabalho como de salário, seja por um ambiente de trabalho ruim, seja por, eu preciso prestar assistência ao paciente, mas o ambiente não é favorável, não tem material suficiente, eu não tenho reconhecimento salarial, e aí as pessoas acabam se frustrando e acabam descontando nos próprios clientes. Isso vai gerando uma bola de neve e o atendimento vai ficando cada vez pior. Então, levando em consideração a qualidade, eu faço, digamos, uma analogia a nós, seres humanos. Então, por que um organismo vivo, um ser humano, um organismo vivo, ele é tão eficiente? Porque o ser humano é, digamos, uma máquina tão eficiente e perfeita? Porque nós somos tão perfeitos, o corpo humano, em relação, vamos dizer assim, aos órgãos, aos sistemas. Então, o ser humano é eficiente porque cada um dos seus órgãos constituintes faz exatamente o que deve ser feito, na hora certa, trabalhando em harmonia e cooperação com os outros. Então, um vai dependendo do outro. Então, um trabalha mais e outro menos. Eles vão trabalhando na mesma sincronia. Tudo sobre essa coordenação do nosso mestre, o cérebro. Todos trabalham para um objetivo, que é preservar a vida, a nossa vida. Os órgãos que se constituem, o ser humano, formam um sistema organizado de regras e ações que fazem com que este se permaneça vivo. Enquanto o sistema funcionar bem, o ser humano permanece vivo e saudável. Se existir alguma falha durante isso, existe uma falha no processo, no objetivo final, que é a preservação da vida. Então, qualquer organização pode ser comparada aos seres vivos. Para se manter viva, precisa ter seus sistemas em perfeito funcionamento. Se uma empresa trabalhar como um ser vivo, ela vai ser tão eficiente quanto nós. Como assim? Trabalhando em constante sincronia, em harmonia. Então, não adianta o pessoal da portaria fazer um atendimento, boa tarde, falar com qualidade, e aquele médico, enfermeiro, profissional não fazer um atendimento qualificado. Quebra o sistema, quebra essa harmonia, e aí não existe a preservação daquele ambiente. Então, é fácil definir o que seria qualidade? Não. Então, definir qualidade é algo muito subjetivo. Nem sempre o que é para mim qualidade é para você. Por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, um olhar, uma pessoa sentar e me ouvir, eu já tenho um atendimento qualificado. Já uma pessoa espera algo a mais. Às vezes, a gente vai para um atendimento médico, o médico está aqui, por exemplo, de trás de uma bancada. Um médico, profissional, qualquer profissional da área da saúde, por exemplo, que vai prestar um atendimento. Fica aqui de trás da bancada e vocês dizendo, minha dor é aqui, na barriga, nas costas, na perna, minha perna está com uma ferida, está inchada. O médico só olha assim e diz, prescreve a medicação ou o tratamento, lhe entrega. Eu acho que isso aqui é tal coisa. Diz o nome de algum, vamos dizer assim, um diagnóstico e pronto.
O próximo. E aí, isso é um atendimento qualificado? Infelizmente, para algumas pessoas, sim. Mas para outras pessoas, o atendimento seria ele levantar, ele pegar, ele olhar, ele avaliar, ele dizer o dia que você vai retornar, ele explicar qual é a medicação, qual é a questão, vamos dizer assim, de prevenção, tratamento, quais são as consequências. Hoje, o consumidor está cada vez mais exigente. Antigamente não existia isso, a gente ouvia e dizia amém. Hoje não. Hoje as pessoas batem de frente, as pessoas criticam. Não é porque está pagando, não é porque é de graça, mas as pessoas, independente da situação, as pessoas criticam. As pessoas estão, vamos dizer assim, cada vez mais exigentes, seja do produto ou seja do serviço. E isso é ótimo, porque exigem que os profissionais busquem se reciclar. Então, para implantar esse programa de qualidade, é necessário que as organizações se submetam a essa padronização. Busque esse reconhecimento de se implantar e reconhecer formas e importâncias a respeito da qualidade. Quando eu falei para vocês sobre produto e serviços, eu vim dando alguns exemplos. Vocês conseguiram identificar qual é a diferença entre produto e qual é a diferença entre serviço? Alguém? Vamos, pessoal. Alguém consegue identificar até mesmo pelo conhecimento de vocês o que seria produto e o que seria serviço? Estão dormindo? Vamos? O produto, o produto é tipo uma coisa material, tipo que você vai comprar um produto. E o serviço é tipo um mecânico, eletricista, tipo o serviço dele. Assim, eu entendo, né? Não sei. Tá correto. Então, o produto é um bem tangível, ou seja, é um material, é o qual você consegue ver, no qual você consegue, vamos dizer assim, pegar, sentir. Um computador, por exemplo. Já um serviço é um atendimento, então ele é um bem intangível. Aqui eu trago para vocês um exemplo melhor. Um automóvel e um ônibus são produtos. Então, quando a gente vai comprar um carro, então eu estou comprando um produto. Aquele vendedor que está me vendendo, ele está fazendo um serviço. Então, prestando um atendimento. Então, dentro do contexto, a gente precisa de uma qualidade em prestação de serviço, consequentemente de um produto. Não adianta ter um serviço 100%, aquela lábia de vendedor, mas o produto não tem qualidade. O cliente, o usuário, ele volta. Então, aquele todo seu, vamos dizer assim, papo, ele cai por terra. Por quê? Porque não teve uma continuidade na qualidade. Enquanto a passagem de ônibus, uma corrida de táxi ou de Uber se torna um serviço, porque está tendo essa interação entre as pessoas, a troca. Outro exemplo, um aparelho celular. Então, eu vou comprar um celular. Aquele aparelho de celular é o produto. Já a linha telefônica, o vendedor que me vendeu, é um serviço. Então, eu estou comprando, estou atuando num processo de serviço. Então, produto é um bem tangível, serviço é um bem não tangível, ou seja, não tem como materializar. Vamos dizer assim, produto, ele é homogêneo, porque é só um. Já o serviço, ele é heterogêneo, porque existe essa interação. O produto, eu consigo estocar. Já o serviço, eu não consigo estocar. E ele valoriza essa interação com o cliente. O produto, por sua vez, por ser esse produto em si, ele valoriza apenas a fabricação. Então, aqui eu tenho o quê? Serviço é a qualidade que vai ficar na nossa lembrança. E a gente vai propagar aquilo. Já produto é a qualidade que vai ficar ligada a um objeto.
Nossa, eu comprei uma TV que atende todas as minhas expectativas. Então, eu tenho uma qualidade no produto. Porém, quando eu fui comprar, o vendedor era tão aborrecido, não conversava, não me explicou como mexer, não me explicou nada. Então, eu tenho uma falha, uma deficiência na qualidade do serviço prestado. Então, eu trago esse quadrozinho comparação, vou disponibilizar os slides e vocês vão entender até melhor sobre isso. Mas, alguma dúvida sobre serviço e produto? Vou passando. Ninguém? Nenhuma dúvida? Então, nas instituições de saúde, os usuários do serviço, os nossos clientes, estão sempre buscando essa assistência, buscando essa qualificação. No Brasil, esse movimento pela busca e introdução da qualidade iniciou na década de 70, com um caminho cada vez mais e menos semelhante aos dos outros países. E aí vem essa, vamos dizer assim, importância em ter esse olhar para o cliente. O foco é o cliente. Então, esses serviços prestados à população precisavam ser avaliados para identificar. Como é que eu sei se um atendimento está qualificado no ponto de vista geral? Fazendo uma análise. Por isso que a maioria das empresas que prezam pela qualidade, ou as pessoas que prezam pela qualidade, precisam desse retorno, desse feedback. Por isso que às vezes as instituições, ou um atendimento até mesmo por telefone, na qual você realiza, no final ele diz, aguarde para dar sua avaliação. 90% das pessoas não aguardam, não fazem essa avaliação. E aí fica igual eu. A gente não fica sem entender se aquilo está bom daquele jeito ou que precisa melhorar. Sempre tudo precisa melhorar. Seja vamos dizer assim, um simples toque, um simples jeito, um olhar, um serviço, agilidade, um bom dia. Sempre tem alguma coisa para melhorar no ponto de vista de alguém. Por isso, sempre foquem em vocês e quem vocês puderem propagar. Deem esse feedback para as empresas, para os profissionais. Parabenizem quando forem atendidos bem. E quando não for, dependendo da pessoa, porque às vezes tem pessoas que não sabem receber essas críticas, façam essa avaliação para a empresa. Porque quando a gente tem esse feedback, a empresa que preza pela qualidade, ela vai buscar melhorar. A importância sempre de a gente dar essa avaliação. Então, tem que fazer, tem que participar. É chato, às vezes, são muitas perguntas. De 0 a 10, quanto você indicaria nosso serviço para alguém? De 0 a 10, o que você acha do nosso serviço? Só em você dizer um 5, um 6, um 2, a pessoa já subentende. Opa, o que a gente precisa melhorar? Até que ponto a qualidade foi falha? E aí abre um monte de interrogações e a empresa que quer continuar no mercado e ser reconhecida, ela vai melhorar. E aquele atendimento para você ou para o próximo vai se tornar melhor. Então, responda esses questionários. Conscientizem as pessoas. É muito fácil eu falar mal. Mas por que eu não vou lá e explico? Olha, fulano, aquele atendimento não foi bom. Olha, você deixou de desejar nisso, nisso, nisso. Calma, a pessoa absorver. E aí propagar a qualidade. Então, cuidado com qualidade pode ser determinante para o sucesso de uma empresa. Isso porque falar em prestação de serviço é a mesma coisa que falar em resultado. Então, se a gente não tem uma qualidade, eu não prezo por qualidade. Exemplo, eu trabalho numa UTI. Unidade de terapia intensiva. Lá é tudo muito, como o próprio nome diz, intenso. Os pacientes que estão ali, eles precisam de cuidado contínuo, integrado e constante. Existe uma falha, aí a gente traz o pensamento dos órgãos do corpo humano. Tudo aquilo dali desanda. Se desandar pode ter certeza que a maioria vai ali desandar. Então, o ambiente hospitalar é um ambiente que traz muitas incertezas e um ambiente também
por mais que ele esteja tratando doenças, mas é um ambiente que está em constante risco. Então, existem muitos casos de infecção hospitalar se não for tratado. Então, aquele ambiente precisa se manter limpo, organizado. Os pacientes precisam manter o distanciamento. Os profissionais precisam manter o gerenciamento de risco. Manter, vamos dizer assim, todo o processo de qualificação. Existem cuidados a serem traçados com técnicas científicas e técnicas propriamente ditas. Um foco muito importante e que muitos profissionais não realizam é a importância da lavagem das mãos. Nossas mãos são um mecanismo de transmissão de patologias. Então, eu estou aqui fazendo vamos dizer assim, registrando, ou fui para um paciente e vou para outro, então eu posso estar propagando. E no lugar de eu estar prestando um atendimento qualificado, eu estou por uma simples ausência, simples falta de lavagem das mãos. Isadora, Oi. tu pode acabar a aula 8h30, por favor? É que fica muito cansativo acabar a aula bem tarde. Não, esse slide é bem pequenininho, a gente já vai terminar. É porque como eu comecei primeiro explicando para vocês, né? Alguns alunos me pediram a prova, aí a gente começou um pouquinho mais tarde sobre isso. Mas eu já organizei os slides dessa disciplina para a gente estar nesse intervalo de 1 hora, 50 minutos no máximo. Mas é porque a gente começou com a avaliação. Acho que a avaliação foi uma meia hora, porque a gente começou 7h10 e a gente iniciou a aula já nesse instante. Mas tenho certeza que rapidinho a gente vai terminar aqui. Em relação a essa prestação da assistência e dos resultados. Então, quando a gente tem esse contexto, a gente tem que ter todo esse cuidado e esse olhar na hora de prestar uma assistência, seja da mais simples forma até algo mais complexo. Então, poderíamos citar um profissional muito competente tecnicamente no seu serviço, realiza, vamos dizer assim, tudo perfeito, mas tem essa dificuldade na questão de administração, na questão de organização do ambiente de trabalho. Então, consequentemente, aquele prestação de serviço de assistência não vai ser tão qualificado. E aí, como a gente já falou logo no início, eu perguntei para vocês o que seria essa qualidade nos serviços prestados. Vocês foram me dizendo, definindo. Então, podemos dizer que a gente tem um serviço esperado e o serviço percebido. Eu espero aquela qualidade, porém, a gente percebe outro jeito e a gente também recebe de outra forma. Então, a gente precisa, para avaliar o serviço esperado e o serviço percebido, quando o esperado é maior do que o percebido, o cliente ele sai muito satisfeito. Quando ambos são iguais, a gente não superou nenhuma expectativa, o cliente ele sai dali com um atendimento, porém, aquele atendimento fraquinho. E se for o contrário, o serviço esperado for maior do que o percebido, o que ele recebeu, ele vai sair triste e vai sair falando da instituição, falando dos profissionais que ali estão. Então, pensar em serviços de qualidade, a gente tem que sempre focar no cliente. Reconhecer, vamos dizer assim, o perfil dos nossos clientes, o perfil da empresa, para que a gente possa manter essa qualidade na assistência. A situação 1 é em relação aos produtos, avaliar essa questão dos produtos com defeito. A situação 2, eu estou trazendo para vocês os serviços. Então, a gente tem que ver o grau de insatisfação e o grau de satisfação. Então, aqui eu trago, na próxima vez, eu corto melhor. E muitas vezes a gente não tem a possibilidade de uma próxima vez. Então, a gente tem que atender o cliente como se fosse a primeira e única vez que a gente vai atender. Se ele retornar, a gente tem continuidade, a gente tem, vamos dizer assim, conseguiu atingir as expectativas. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue, frustra o paciente, ele não retorna ou o cliente. No caso de satisfação, é quando o serviço realmente ele é prestado e o cliente ele sai satisfeito. Então, a nossa plena satisfação, como eu disse, é o cliente em primeiro lugar. Porque o maior motivo que leva uma empresa
a perder seus clientes é a questão do atendimento. Então, se a gente não tiver um atendimento qualificado, esse olhar, a organização das filas, a organização nas, vamos dizer assim, dúvidas, perguntas dos pacientes, a gente vai ter uma falha no atendimento e, consequentemente, uma diminuição da, vamos dizer assim, procura por essa assistência. Por que as empresas perdem um cliente? Então, estudos mostram que as empresas, tanto hospitalares como em geral, perdem o cliente pela falha no mau atendimento. Então, um cliente satisfeito, ele traz outras 5 pessoas ou mais. E um cliente satisfeito, ele dissemina toda essa insatisfação e às vezes as pessoas nem conhecem o atendimento ou a empresa e acabam deixando de ir para o local por conta disso. Então, a qualidade no atendimento, ela deve ser porta de entrada e seguir 7 princípios básicos. Então, a gente não deve ter apatia, não deve ter má vontade, nem incoerência, nem ser arrogante, nem ser inseguro, nem ser demasiado demais as regras, né? Seguir a pulso as regras e o jogo de responsabilidade. Joga para um, joga para outro. Cada um desses passos que a gente não deve seguir, eu vou explicando para vocês nos slides a seguir. Então, a apatia é o contrário de empatia. Então, a gente não pode demonstrar que o cliente não é nada e que a gente está ali só para cumprir tabela. Má vontade de atender, questão de incoerência, a questão do que a gente fala, que a gente vai seguir. Arrogância, vocês já sabem o que é, jamais ser arrogante com as pessoas. Insegurança, será que é, será que não? Muitas vezes a gente passa por esse processo. Demasiado apego às normas, né, regras impostas. Jogo de responsabilidades, e esses são os 7 princípios que a gente não deve seguir para vamos dizer assim, serviço prestado. O que a gente tem que fazer? Vestir a camisa do cliente, se colocar no lugar do cliente, vestir a nossa própria camisa com os nossos ideais, né, nossos princípios éticos, nossa moral, e a camisa e os princípios da empresa, sempre avaliando esse processo. Aqui eu explico para vocês um pouco dessas 3 regrinhas, né? De vestir a camisa do cliente, vestir a camisa nossa e a da empresa, para que a gente consiga atingir os objetivos, que é atender de forma qualificada e trazer a satisfação do cliente. Existem 6 pilares da qualidade. Então, ali foram o que vocês não devem seguir. Aqui é o que vocês devem seguir. A questão da confiabilidade, buscar essa confiança, o foco no cliente, a presteza, a capacidade permanente, então estar sempre se capacitando, conscientização dos colaboradores, então a gente tem que estar consciente sobre essa capacitação, sobre estar aberto para essas sugestões e novas ideias e ter essa melhora contínua, buscar sempre esses esforços. Aqui na frente eu trago a definição de cada um desses pilares, de cada uma dessas características que vocês precisam desenvolver para prestar um serviço qualificado. Claro, além desses pilares, vem a questão do conhecimento científico e técnico, isso a gente não vai nem discutir sobre. Então, a qualidade ela pode ser tanto técnica quanto humana. Técnica, a questão do tempo, a questão de segurança, e humana é a questão da atitude, do comportamento, da atenção. Então, se a gente une esses 2 tipos de qualidade, a técnica e a humana, consequentemente, a gente vai ter um atendimento, um serviço 100%. E o cliente, a empresa, o profissional vai sair dali totalmente satisfeito. Porém, como o nosso foco é o cliente, infelizmente, a gente vai encontrar clientes de diferentes formas, de diferentes humores, de diferentes apresentações. Então, a gente vai ter aquele cliente bem informado, que ele já sabe antes que você, ele testa. Tem aquele cliente que caça, vamos dizer assim, descontos, que está ali procurando desconto, independentemente do atendimento.
Tem aquele cliente comunicativo que fala às vezes mais do que você, está buscando aquele, vamos dizer, comunicação. Aquele cliente consciente, cliente que a maioria que a gente conta é exigente, briguento, vamos dizer assim, barraqueiro. Tem aquele que é fã da marca, fã da instituição, dos profissionais. Aquele cliente que é indeciso, insatisfeito e tímido. E são alguns dos exemplos de clientes que a gente encontra no nosso dia a dia no mercado de trabalho. E aí vocês, que tipos de clientes? Às vezes a gente se coloca no lugar do profissional, né? Como um vendedor, como um profissional de enfermagem, como, vamos dizer assim, um gerente, um atendente, mas a gente esquece do nosso lado cliente. E aí, às vezes, eu como um funcionário sou um e como cliente eu sou outro totalmente diferente. Então, sempre devemos levar em consideração as características dos nossos clientes para melhor atender e melhor prestar uma assistência. Então, como é que a gente vai medir os serviços? Como eu falei com vocês, avaliando e introduzindo pesquisas de satisfação. Então, até que ponto você gostou? Quais são os defeitos? Quais são as qualidades? O que é precisa melhorar? Até que ponto está bom? Então, a gente precisa medir. Não adianta eu só dizer, eu presto um atendimento qualificado. Mas será que a pessoa que recebeu entendeu desta forma? Então, o que é uma experiência ruim de um atendimento ao cliente? O que seria para vocês, como eu já perguntei, um atendimento qualificado e um atendimento ruim? Então, atendimento qualificado, no final da nossa aula, entende-se, e espero que vocês tenham entendido, que a gente tem que superar as expectativas. Então, a gente tem que fazer tempo 100 mais 1%. Eu atingir 100% é o mínimo que eu posso fazer. Agora, se eu atingir 99, 80, 50, eu já me encaixo num atendimento ruim. Então, aquele atendimento qualificado, ele supera, ele vai além do que os 100% que seja exigido. Então, aqui, para a gente concluir, a palavra-chave quando falamos em qualidade na prestação de serviços é a questão da superação. Então, a todo momento, a gente está se superando, buscando novas formas de se manter e até mesmo adentrar no mercado de trabalho. Então, quando a gente vai fazer todo esse acompanhamento, a gente tem que buscar, como funcionário, o foco no cliente, com esses diferentes perfis. Então, são os perfis e o momento que a gente tem que ter cuidado na relação da prestação dos serviços, na hora de atender, de acolher o cliente e o familiar. Se eu manter pelo menos essa linha dos 100%, eu vou ter um atendimento, vamos dizer assim, básico. Mas se eu superar, eu tenho sim um atendimento eficaz, aquele atendimento que ganha o selo de confiabilidade, o selo de reconhecimento, como em alguns hospitais profissionais estão, vamos dizer assim, buscam por esse reconhecimento. Então, ser empático, saber ouvir, procurar rapidamente alternativas para a solução dos problemas do cliente, utilizar uma linguagem mais eficiente, clara, são algumas premissas básicas dentro também daqueles 6 pilares da confiabilidade, de melhorar a capacitação, buscar sempre, vamos dizer assim, melhorar dentro do conteúdo e dentro desse processo de comunicação, nessa prestação de qualidade, vai ser, vamos dizer assim, atingir o máximo possível que vocês possam entender e os clientes também. Então, essa daqui foi só uma breve introdução do que se torna e por que é tão importante de se estudar e se avaliar e implantar uma qualidade no atendimento. Vocês já viram vários erros, então, vamos dizer assim, presenciaram, ouviram também reportagem. A maioria desses erros está também na falha de como foi a prestação da assistência. E são essas falhas que a gente vai buscar entender e traçar algumas metas de como melhorar. Para quando vocês estiverem inseridos nesse mercado de trabalho breve,
vocês possam lembrar dessa atuação da qualidade dentro do contexto na qual vocês estão inseridos. Então, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa a acrescentar, exemplos que vocês vivenciaram sobre má qualidade na assistência, ou que vocês foram bem atendidos e vocês jamais imaginariam que seriam. E aí, eu vou finalizar a questão aqui da minha tela e eu abro agora um momento para vocês acrescentarem algo que vocês, vamos dizer assim, já passaram, já vivenciaram. Alguma coisa a acrescentar?